E a primeira proposta é amor-terapia. Sem a terapia do amor, nós não conseguiremos vencer a nós mesmos, sair desse carreiro dos transtornos, porque essa é uma proposta de Jesus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Quando os doutores da lei chegaram até Jesus, cantarolando, blasonando a lei de Moisés. Jesus lhe dá uma resposta dizendo assim: olha, toda a lei antiga, todos os profetas do Velho Testamento podem ser resumidos em duas propostas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E observem como se dá essa proposição. Amar a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é imanente, porque está em nós. Deus é transcendente, porque está fora de nós. Quando lemos o texto dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, mais uma frase de Paulo, em Deus existimos e nos movemos, tal qual peixes no oceano. Então, quando a gente ama a Deus, a gente ama a tudo que existe. A gente ama a natureza, a gente ama o nosso irmão, a gente ama a nossa casa, a gente passa a desenvolver no mundo um sentimento de amorosidade. E quem desenvolve esse sentimento vai vencendo as brumas desses transtornos que visitam a nossa alma e que nos fazem enfermar. Mas a segunda proposta de Jesus é: amai o vosso próximo como a si mesmo. E muitos, quando olham essa proposição, dizem assim: eu sempre soube que eu tenho que amar o meu próximo. É verdade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Fora da fraternidade, fora da solidariedade, fora do bem que eu posso fazer, não há salvação. Mas Jesus colocou uma condição, colocou uma nuance. Da mesma forma que ame a si próprio. E como nós nos amamos pouco hoje? Como nós nos condenamos? Como nós somos cruéis conosco mesmo? Uma das queixas que mais chegam hoje aos escritórios, aos consultórios de psicologia, são pessoas perfeccionistas. São pessoas exigentes. São pessoas que se cobram demais. E nós, os espíritas, temos uma coisa: nós chegamos na casa espírita hoje e queremos ser, no dia de amanhã, Francisco de Assis. Queremos ser tal qual a Rainha Santa Isabel de Portugal. Nós queremos ser tal qual os grandes mártires do Evangelho. Mas nós temos que respeitar as nossas possibilidades. Nós temos que respeitar quem nós somos. Nós temos que respeitar tal qual um brocardo oriental que nos diz assim: uma caminhada de 1000 passos começa no primeiro passo. Porque se eu forçar ser o que eu não sou, vem a frustração. E a frustração é uma força paralisante. Se eu começar a me culpar, a ter remorso por coisas que eu ainda não consigo fazer, deixando de me autoaceitar, deixando de me valorizar, eu vou ficar estagnado. Quando eu poderia pensar: bom, eu ainda não faço o bem que eu quero, mas Deus me ajuda. Deus me soergue. Eu sou uma alma em construção. Eu sou uma alma caminhando para Deus. Então esse processo se faz muito necessário. Porque vejam, se a ansiedade é uma tensão do hoje para o futuro, a depressão muitas vezes é uma tensão do hoje para o passado. Porque pessoas deprimem: será que eu criei bem os meus filhos? Bom, eu fiz o meu melhor. Eu fui a minha melhor expressão. Então não tem que ter culpa. Será que eu agi bem naquele episódio de 30 anos atrás? Bom, gente, ainda que nós não tenhamos agido, eu não tenho como voltar lá atrás. Eu tenho como fazer diferente daqui para frente. Eu posso escolher a depressão, a culpa, o remorso por algo que eu fiz errado 30 anos atrás. E muitos espíritas querem saber: será que eu fui um cruzado? Será que eu fui um inquisidor? Será que eu estive aí em Portugal naqueles dias da barbárie? Não importa. Importa o que eu serei daqui para frente. Isso é auto-amor. Isso é autoaceitação. Isso é entender que nós somos filhos de Deus. Isso é entender... Uma vez, Divaldo Pereira Franco estava no México e ele se amolentando, porque ele orava: olha,
eu sou pregador espírita. Eu faço tantas coisas que eu não gostaria. Eu ainda sou duro, sou rígido com as pessoas. E Joana de Ângeles, na cidade do México, capital do México, resolveu: meu filho, vamos escrever um livro? E segundo Divaldo Pereira Franco conta nas suas palestras, aquele livro foi escrito numa noite. E o título do livro, Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não importa se nós erramos, se nós caímos, Ele nos ama, da forma como nós somos. O grande problema é que Deus nos ama, Jesus nos ama, e muitas vezes quem deixa de nos amar somos nós mesmos. E diz o grande psicólogo da terceira proposta, da terceira linha psicológica, chamado Carl Rogers: se eu não me aceitar, se eu não me amar, eu não consigo me transformar. E diz o próprio Jesus que a boca fala do que o coração está cheio. Então não adianta eu querer amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo. Porque observem as próprias condutas na vida cotidiana. Se eu sou rígido comigo mesmo, eu costumo ser rígido com as outras pessoas. Se eu sou impaciente comigo mesmo, eu costumo ser impaciente com as outras pessoas. Então a proposta, me autoaceitar. Entender que eu sou filho de Deus. Entender, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, que eu fui criado simples e ignorante. Errei muito, mas caminho para a plenitude. Quando eu tiver esse olhar dúlcido para comigo mesmo, eu terei o mesmo olhar dúlcido para com meu irmão. Então, primeira proposta para vencer os grandes transtornos dos dias presentes. Amem-se, aceitem-se, meus irmãos de Portugal. Gostem de você da forma como vocês são. Porque eu vou admitir uma coisa, eu hoje tenho 40 anos de idade. Eu quando olho para o espelho, abaixo assim, meus cabelos já parecem time de futebol de salão. 5 para o lado, 5 para o outro. Vocês não acham que eu gostaria de ter uma cabeleira farta, tal qual os grandes, os belos gajos aí de Portugal? Bom, mas o cabelo que eu tenho é esse. Não adianta eu sofrer pelo cabelo que eu não tenho. Deus me deu algumas possibilidades, passar um minoxidil, tomar finasterida. Eu posso me valer das possibilidades do mundo, mas não sofrer porque eu não tenho a cabeleira. Muitas vezes, eu era mais novo, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: Rafael, você parece um filé de borboleta. Porque vejam, eu sou magrinho. E hoje vocês já estão me vendo dentro assim de uma proposta bem mais gorda. Imaginem como eu era quando eu era mais jovem. Mas eu aprendi com o tempo que melhor e mais feliz eu seria se eu me aceitasse. Não só fisicamente, mas do jeito que eu sou. Quando eu comecei a fazer palestra espírita, me perdoe o verbo, eu detestava o tom da minha voz. Porque eu achava que eu falava igual uma maritaca. Aqui no Brasil a gente diz que quem fala tal qual uma maritaca, a maritaca ela berra, ela grita, isso incomoda as outras pessoas. Mas um dia eu pensei assim: o que é mais importante? A voz ou o conteúdo? Eu tenho essa voz que pode não ser boa, mas se eu falar de Jesus, isso é o mais importante. Porque as pessoas vão sempre nos julgar, as pessoas vão sempre apontar o dedo para nós, mas se eu estiver em comunhão com o alto, isso é o mais importante. Amor terapia.